Pessoal, nós estamos na segunda noite da FECOIMP 2025 e nós já estamos iniciando aqui a terceira entrevista dessa noite com uma figura ilustre aqui da nossa cidade, da nossa região, que é sinônimo de empreendedorismo. Nós estamos falando com o Joey, da Maxsul. Joey, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite para poder bater esse papo aqui, compartilhar um pouco da sua história, né? Que eu sei que é uma história riquíssima, né? De muita batalha, de muita dedicação, mas que tem deixado aí um legado, tem deixado um nome forte no mercado. E para o empreendedor, né, de uma forma geral, eu quero te agradecer aí por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Para nós é um prazer estar aqui, dividindo um pouco das dores, do trabalho, de todo o desenvolvimento que a gente fez nesse estado, aqui no Maranhão, e compartilhar, né, com todos os empresários, todo o público da FECOIMP, que para nós é uma feira de muito respeito, de muito orgulho, né, a gente poder participar e ajudar a organizar também esse evento. E é um prazer, obrigado pelo convite. Joey, vocês são muito participativos, né, quando se fala de associação, né, quando fala de FECOIMP, né, vocês já têm uma história também, né? Meu pai foi presidente da Associação Comercial, né, de 2012 a 2014, salvo engano, e junto com Wilson Maia foram um dos idealizadores da FECOIMP. Nos anos 2000, onde a Imperatriz estava realmente numa crescente muito grande, o varejo, o atacado, indústrias, precisava de uma feira para mostrar as pujanças econômicas da região. E daí os dois sempre gostaram de visitar muitas feiras. Meu pai visitou feiras fora do Brasil, Wilson Maia também no segmento ótico no Brasil inteiro. E os dois empreendedores natos, né, visionários, criaram a FECOIMP naquele momento um estacionamento. Né? Eles alugaram o estacionamento de uma igreja e começaram a fazer a FECOIMP ali naquele estacionamento. E por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, no setembro de 2000, dos anos 2000, que é um mês que normalmente não chove, no dia da abertura da FECOIMP choveu. Então, assim, a feira já começou com as bênçãos de Deus. É isso. Muito bom. E a gente teve a oportunidade hoje de bater um papo logo no início aqui com o Gustavo Maia. E ele contou a história também que ele foi, né, juntamente aí com o seu pai, foi um dos idealizadores aí. Exatamente. Hoje a feira, isso é muito orgulho, né? Com certeza. Chegar hoje depois de 23 anos, né? E começou num local sem estrutura, né? Sim. E depois de várias edições, eu salvo engano foi em 2003 que o Wilson Maia também pleiteou junto ao governo estadual da época, que era a Rosiana Sarney, a construção do centro de convenções. Então, naquele momento ali, Rosiana entendeu que era importante fazer um local para sediar a FECOIMP e os outros eventos que hoje acontecem, né? E fez o investimento no Centro de Convenções de Imperatriz, que já passou por algumas reformas e melhorias, mas é fruto do trabalho do Wilson Maia também. Que legal, muito bom. E é interessante porque através da FECOIMP também abriu canais para trazer outras feiras de outros segmentos, mais específico, mais nichado, como o do Salão da Beleza, né? Com certeza, são 365 dias do ano, né? Então você tem muitas possibilidades de movimentar a cidade promovendo eventos. Então já tem a Feira de Imóveis, que é uma feira consolidada, Sim. que é bianual. Tem a Feira da Beleza, que começou no passado, ficou um tempo sem acontecer e agora estão retomando, uma feira muito pujante, muito forte. A Feira do Livro e a Feira de Bicipeças e Motopeças, que também é um mercado muito interessante na região. Muito bom. Me fala um pouquinho da história da Maxsul. A gente confunde a história de Imperatriz com a história da Maxsul, né? Porque realmente é importante para a nossa região, gera muitos empregos. Sim. Imperatriz tem 173 anos, a Maxsul tem 32 anos. Né? A Maxsul veio para a Imperatriz, é uma empresa com CNPJ imperatrizense, né? Começou a história dela Imperatriz, através de máquinas para a indústria madeireira, por isso Maxsul. Né? Máquinas do Sul, Comércio e Representações Limitada, foi a primeira razão social da Maxsul. E meu pai Euclides fundou em Imperatriz para vender peças de reposição para serrarias, que ele veio para o Maranhão, no ano de 88, vendendo máquinas de serraria e depois precisava das peças de reposição. A família catarinense, né? A família catarinense, nós somos do oeste catarinense. E meu pai está aqui desde 88 e a família toda veio em 94, quando foi fundada a Maxsul. Muito bom. Veio para cá ainda criança. Eu vim para cá garoto, vim para cá com 15 anos. É interessante, né? O seu pai vindo para Imperatriz para desbravar uma região, né, que muitos na época não apostavam. Mas isso foi um tino mesmo
de enxergar uma oportunidade nessa região? Ele relata que quando ele foi convidado por essa empresa para aceitar esse desafio de vir para a Imperatriz, o gerente de vendas da empresa da época relatava que a Imperatriz era uma Chapecó. Em termos populacionais, em termos de tamanho, de importância econômica regional. E Chapecó é uma cidade muito pujante. Já sempre foi, né? Desde aquela época era muito pujante. E ele veio com essa visão, né? Chegou aqui e encontrou realmente uma pujança econômica, mas encontrou uma certa dificuldade de relação de cultura, de estrutura, da questão do saneamento, que são realmente mundos diferentes, né? Santa Catarina e o Maranhão, lamentavelmente, tem um hiato muito grande de situações econômicas, sociais, etc. e tal. E veio, mas mesmo assim ele apostou muito nesse mercado, veio com o desafio inicial de ficar apenas um ano e está até hoje, né? E a Maxsul hoje é uma empresa que emprega quantos funcionários? O Grupo Maxsul hoje emprega mais de 200 pessoas. Só na loja da Maxsul hoje são mais de 130 pessoas. Nós começamos no segmento madeireiro com peças de reposição e na época de 98, 2000, houve um início de declínio do mercado madeireiro em função de pressões ambientais, em função da questão de reflorestamento, em função de uma série de coisas. E nós percebemos que a gente precisava dar uma guinada para outros segmentos que não fosse o setor de madeira. E um dos produtos que deu esse impulso muito grande para a gente foi o segmento de material de segurança. Quando nós passamos a trabalhar com a multinacional 3M do Brasil, num segmento de abrasivos voltado para o segmento do moveleiro, nós também recebemos a linha de produtos de segurança para vender a 3M. E quando nós começamos a trabalhar material de segurança, nós percebemos que toda empresa usa segurança e precisa cada vez mais melhorar os padrões de segurança. Então aquilo foi uma abertura de porta muito grande para a Maxsul, que a gente pôde participar de outros segmentos fora a madeira. Hoje madeira ainda é um segmento que nós atuamos, mas de muito pouca importância, né? Os segmentos hoje que mais cresceram, o segmento da celulose, da mineração, da indústria em geral de alimento, bebida, manutenção automotiva, manutenção pesada de equipamentos. Hoje a gente está com uma linha de produtos, são 26 mil SKUs, 26. que atendem mais de 30 segmentos industriais em todo o estado do Maranhão e todo o estado do Pará. Essa é a estrutura que a Maxsul tem hoje, com uma loja de 2.000 metros quadrados de showroom e com um estoque de mais de 6.000 metros quadrados de armazém. Maravilha. E vocês atuam só no varejo ou também na distribuição? Nós sempre fomos muito fortes no B2B. Né? O nosso negócio é atender empresas, né? E quando foi crescendo muito o portfólio de produtos, nós tínhamos uma loja de só 400 metros quadrados. E nós entendemos que era necessário expandir o nosso showroom para poder mostrar o nosso portfólio de produtos. É humanamente impossível você conseguir expor 26 mil itens no showroom de apenas 400 metros. Então, naquele momento, nós tomamos a decisão de expandir. Adquirimos um terreno do lado da empresa, mantendo as instalações no mesmo endereço e ampliando o showroom, criando assim um varejo. Hoje o varejo é representativo dentro do nosso negócio. Nós recebemos hoje entre 450 e 500 pessoas dia no varejo. Então, a gente tem um ticket médio interessante, um volume de venda interessante. E o varejo ele acaba agregando também no B2B. Aquele cliente varejo que cai na loja por ocasião da facilidade do estacionamento, das comodidades da lanchonete, da estrutura, do nome da empresa, ele acaba vendo todas as possibilidades de produto que nós temos e esse cara tem um negócio. Ele tem uma transportadora, tem uma fazenda, tem uma empresa, uma indústria e ele acaba trazendo também o PJ para ser um cliente nosso. Então uma coisa soma para outra e tudo soma faturamento na estrutura da empresa. Hoje, Joey, depois de 30 anos aí de estrada, qual que foi o principal desafio que vocês enfrentaram nessa trajetória? São inúmeros desafios, né? Uma empresa que tem esse portfólio todo de produto, uma equipe grande de pessoas, uma região grande de atuação, os desafios são inúmeros, né? Eu acho que montar um time é um desafio muito importante, porque são produtos técnicos, você precisa saber especificar o produto adequado, principalmente quando você fala em EPI, porque você está lidando com vidas. Perfeito. Se você especificar um produto incorreto para uma atividade de segurança, você pode causar um grande problema. Verdade. Então, o primeiro desafio é pessoas. E o segundo é estruturar a logística. Quando eu falo logística, é armazém próprio, de fazer uma expedição ágil, fazer uma entrega rápida, com acuracidade, e uma entrega de frota rodoviária. Gerenciar as cidades, as distâncias todas que nós atendemos. Para você ter uma ideia, na época do Belo Monte em Altamira, a Maxsul foi um grande fornecedor daquele projeto. Daqui a Belo Monte são mais de 900 quilômetros.
e nós conseguimos atender com muita qualidade aquele empreendimento. É interessante porque, assim, essa eu vou falar aqui, é a principal dor dos empresários, é realmente a mão de obra. O Gustavo, mais cedo, estava falando isso, falando de ótica, e está falando que realmente é um produto muito específico, técnico, e precisa entender, existe essa dificuldade. Ontem nós estávamos falando aqui com o Richard também, que atua na área da construção civil, e aí, quando ele vai falar da construção civil, ele fala que a dificuldade para a mão de obra não é só do auxiliar, de pedreiro ou do pedreiro, mas é sim do eletricista, níveis, né? do pintor. Então, hoje, realmente, isso é uma preocupação de todos os empresários. Numa outra oportunidade, a gente conversou com o Sérgio da Purinutri, e eles também têm essa dor, e eles criaram lá eles estão criando uma universidade para os próprios funcionários, exatamente para poder capacitar, né? O que vocês têm feito aí para poder reter talento ou poder trazer novas peças aí importantes para o negócio? A Maxu, ela tem um respeito muito grande hoje com os fornecedores que nos apoiam. Nós trabalhamos com muitas empresas grandes multinacionais. Eu citei a 3M, posso citar a Bosch, posso citar a Makita, a Gedore, outras empresas alemãs, americanas. Todas elas têm um bom suporte ao distribuidor e interessa muito que nós tenhamos um bom desempenho para que, consequentemente, o produto deles seja bem desenvolvido na região. Então, nós somos muito bem suportados por eles para capacitações, para a equipe comercial, para a equipe técnica, para a equipe de logística, enfim, toda a nossa estrutura. A gente sempre procura tratar um plano de cargos e carreiras interno, gerando possibilidades de crescimento dentro da própria empresa. Recentemente, a minha recepcionista, minha secretária, foi promovida a vendas. Então, a gente tem muito essa pegada de querer preparar os pratas da casa para que eles cresçam dentro da empresa e gere até motivação para os demais também tentar galgar esse mesmo crescimento, né? Muito bom. Vocês trabalham lá com o Intor? O sistema de vocês lá é o Intor? Não, nós trabalhamos com a TOTUS, mas é a linha Proteus. Proteus. Tem atendido bem a... Quando você fala em desafios, né, eu falei das pessoas, da logística, o sistema também é um desafio, né? Ainda mais agora com reforma tributária, com todas as nuances fiscais que existem e que são mutantes aí a todo tempo, né? Então a TOTUS é uma empresa de excelência, de ERP. O Proteus é um sistema mais aberto do que o Intor para eventuais mudanças e melhorias. Nós temos um time interno de TI que faz essas mudanças. Então eu me sinto hoje satisfeito. O TOTUS me atende muito bem. Só que paralelo ao TOTUS, nós temos ferramentas internas de gestão. Por exemplo, o meu input de vendas de pedido e o meu CRM é uma ferramenta que nós criamos aqui em Imperatriz. Uma empresa de tecnologia local, ela é uma ferramenta toda web, que faz até mobile a gestão dela para fazer consulta de financeiro, de venda, o funil de vendas, o pipeline, a parte de anexar arquivos, de visita inclusive do cliente. Porque uma das coisas que nós temos na nossa essência é entender para atender. Eu preciso estar lá no meu cliente, conhecendo qual é a estrutura dele. Por exemplo, a Maxu hoje, pela estrutura que tem, pelo nome, pelo portfólio de produtos, deveria ter uma equipe de venda externa de uns 30 vendedores. Eu não tenho nenhum vendedor externo. Não tenho vendedor externo. Eu não entendo que a gente consegue ter bom resultado indo lá no cliente, levando um bloco de pedido ou um notebook para fazer pedido lá diante do cliente. É muito mais uma questão B2B de uma retaguarda de vendedores que estão de fato linkados dentro do sistema, dentro da empresa, com a informação no ato que o cliente precisa, informação técnica, especificação, quantidade em estoque, tempo de entrega, preço de frete, enfim, uma série de coisas. E eu tenho prospects externos. Eu chamo de cães farejadores. Eles vão para o mercado, vão num projeto de mineração, por exemplo, onde ali tem 7, 8, 10 empreiteiras. Cada empreiteira tem uma etapa dentro da obra da mineração. A gente vai entender quais são as empreiteiras, o que cada uma delas faz, quais são as atividades que elas vão executar e os produtos que elas poderão utilizar da nossa linha, e faz todo o levantamento e traz para o time interno fazer o gol. Ele vincula um cliente a um vendedor pela sinergia do vendedor com a linha de produto, pela sinergia do vendedor e a experiência com o mercado de atuação que aquela empreiteira vai ter. Enfim, de modo que a gente consegue ter mais qualidade no atendimento para o cliente, a hora dele precisar de alguma coisa, a gente vai ter alguém do outro lado atendendo ele à altura. Então isso nos preocupa muito para não ter aquela informação que fica no ar. Sim. E deixar a concorrência entrar. Esse é um grande diferencial, né? A gente provocar o negócio, né? A gente sair da nossa zona de conforto. Hoje a gente conversa com muitos empresários e a gente vê essa deficiência. A acomodação, né? No procurar alternativa. Então o que vocês estão fazendo é o seguinte: aproveitar mesmo as oportunidades do mercado. Esse é um trabalho, né? que eu fiz durante muitos anos.
Eu mesmo, garoto, com 18, 19, 20 anos, eu já ia para o mercado. Eu ia para o campo, entender o mercado, entender os clientes, entender as demandas, saber quais são os concorrentes que estão atendendo lá. Por exemplo, dentro da nossa estrutura de cadastro de cliente, eu não tenho só lá o nome e o contato do comprador da empresa, que é a figura principal que me interessa, que é ele que vai fazer negócio comigo. Eu tenho o cara do financeiro, eu tenho o cara da engenharia, eu tenho o técnico de segurança, eu tenho até o cara do almoxarifado da empresa. Às vezes a informação que a gente precisa, nenhum dos altos cargos vai me dar, mas o almoxarife vai dar. Sim. Porque é ele que está lá cuidando do produto, que é o que me interessa em fornecer. Sim. Vai te dar uma informação ali que o problema está na caixa. Que ninguém viu, né? Ninguém foi lá pegar na caixa. E como que tá aí a expectativa pro fechamento do ano que vem? Tem novidades aí? Nós temos traçado os planos de crescimento com muito pé no chão, né? Com muito realismo. A gente entende que não estamos numa fase de querer dar passos largos. Há muito tempo atrás, quando eu falo muito tempo, uns 7 anos, o nosso planejamento estratégico de 15 anos, que a gente costuma fazer para traçar o futuro da empresa, já era para estar em funcionamento uma filial em São Luís, uma filial em Balsas e uma filial em Belém. A gente decidiu segurar essas filiais e investir em logística. Eu tenho hoje clientes em todas essas cidades que eu citei e muitas outras mais cidades, sem ter uma filial lá. Nós concentramos a operação Imperatriz. Então, assim, os números traçados com essa concentração, nós vemos batendo essas metas. Graças a Deus, começou um ano um pouco esquisito. Janeiro, fevereiro, março foi um pouco difícil, de abril para frente o negócio deslanchou e a gente conseguiu recuperar o atrasado e estamos com os números saudáveis, né? Sempre com muito cuidado na inadimplência, sempre com muito cuidado no sobreestoque e, mais do que tudo, com muito cuidado em cima das mudanças tributárias. A reforma tributária nos preocupa muito. Nós somos uma empresa de um CNPJ único, a gente sabe que tem concorrência na região que atua com vários CNPJs, com muita mutreta fiscal mesmo, esse é o termo, né, realmente da situação, e que gera uma concorrência desleal. Com a reforma tributária, eu acredito que isso vai ser benéfico. Nós vamos nivelar com a régua para cima. As empresas vão concorrer de igual para igual. É importante isso, né? Você está acompanhando o mercado e entendendo também quais são as práticas, né? Você está falando aí da reforma tributária, tem sido muito falado, e o momento que o país vive, né? O país ele já vive assim no seu segmento específico, né? Mas a gente vê muita retração, né, do próprio comércio e uma dificuldade. Então, a tendência é as pessoas sonegarem mais, se você for pensar por esse lado. Então, realmente precisa ter uma reforma aqui para poder tentar deixar uma coisa mais justa, né? Realmente é uma... Eu acho que a reforma tributária é importante. A reforma trabalhista, ela foi importante. feita meia boca, algumas coisas desfizeram, é necessário voltar, porque a questão da sucumbência numa ação trabalhista é um absurdo e derrubaram isso, eu acho que tem que voltar. E também a questão do juro. O Brasil hoje tem uma taxa de juro muito alta. Então, aquele empresário que pensa em criar um negócio, uma indústria, fazer uma construção de alguma coisa, investir no tijolo, quando ele vê uma renda fixa no CDB com uma remuneração expressiva, ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes e fala, eu não vou mexer com isso, eu vou ficar quietinho com o dinheiro lá na aplicação financeira. Verdade. Isso é muito ruim. Verdade. E tomar dinheiro emprestado com esse juro alto também é muito complicado. Complicado. E a FECOIMP, tá gostando? A FECOIMP é um sucesso. Eu confesso a você que eu estou arrependido de não ter trazido a Maxsul para cá esse ano. Mas já vai estar fechando para o ano que vem. Já tem que fechar. O Sandro, que é o organizador da feira, parabéns, Sandro. Trabalho sensacional do Carlos e do Sandro à frente dessa entidade, toda a sua diretoria, todos os seus funcionários aqui da casa. Fazendo um trabalho brilhante, realmente eu fiquei triste em não ter trazido a Maxsul esse ano, pelo tamanho da feira, a importância que isso tem. Mas como eles já fazem a venda do ano subsequente, né? Sim. A Maxsul vai contratar um restante do ano que vem. Tá certo. Joey, queria que você falasse, você disse que já participou aqui junto da associação, né? Eu sou diretor da casa. Você já é Estou no conselho fiscal da casa, na chapa do Carlos, né? Estive em outras chapas no marketing, estive na área de educação, né? De profissionalização. Hoje você está em qual diretoria? Eu estou no conselho fiscal. Está no conselho. E eu estou também no Sindicom, né? O Sindicato do Comércio Varejista do Sul do Maranhão, que era do Wilson Maia. Eu atualmente sou o presidente dessa entidade, né? Sim. Então o sindicato tem uma função também muito nobre, quando eu falei da reforma tributária, das questões trabalhistas, né? Sim. Então nós sentamos com o sindicato laboral, sindicato patronal e laboral,
para negociar os pormenores da CLT. Aquilo que a CLT não regula de modo regional, a gente senta numa convenção coletiva e regula. Já fizemos a nossa reunião, o Sindicato Laboral já fez a deles, e nos próximos dias a gente faz a reunião dos dois sindicatos juntos, né? Para poder traçar exatamente todos os detalhes de como vai ser a convenção 25 e 26. Legal. Eu ia te perguntar e acabei esquecendo, mas lembrei agora. Falando de tecnologia, falando de marketing, falando de inovação, como que vocês estão atuando aí nas redes sociais? Vocês já abriram essa venda, já um e-commerce? Como que anda aí essa... Na realidade, assim, como a gente participa de muitos eventos a nível Brasil, do meu segmento de ferramentas, e somos apoiados pelos fornecedores nesses eventos, a gente troca muita figurinha com outros lojistas de outros estados, que obviamente estão mais à frente da gente. Então, a questão do e-commerce, ela, no nosso planejamento, era anterior ao projeto da loja de varejo. Eu falo anterior, seria em 2019, né? Seria o e-commerce 2019 para 2020 fazer, de fato, a expansão do varejo. Na época, nós contratamos uma empresa que não conseguiu nos atender adequadamente. Então, nós abortamos o projeto do e-commerce naquela época e demos foco no varejo. Quando o varejo amadureceu em 2023, a gente voltou com o projeto do e-commerce. A Maxsul tem sim hoje um e-commerce, maxsul.com, para o varejo e para o atacado, com bons preços, com uma logística eficiente, e temos vendido para o Brasil inteiro. Eu ia te perguntar isso também. A gente tem alguns produtos que são bem específicos, né? E não é um produto comum de prateleira de qualquer loja. E a Maxsul, como tem um portfólio de produto muito grande, uma quantidade de estoque expressiva, a gente acaba recebendo leads de outros estados do Brasil e acaba vendendo. Legal. Nós já vendemos ferramentas que foram fabricadas no Rio Grande do Sul de volta para o Rio Grande do Sul. Já aconteceu isso na empresa. Legal. E também tem parceria com os marketplaces, né? Quando a gente tem algum item de sobreestoque ou algum item que está meio parado no estoque e precisa rodar, a gente coloca nas plataformas de marketplace e acaba vendendo também. Olha, você falou muita coisa legal aí que para mim foi importante, mas uma coisa que vocês tratam aí que é de tirar o chapéu, é vocês terem uma boa gestão de estoque quando se fala de 26 mil SKUs, né? Não é fácil. Você chegar a entender aí, não deixar ter ruptura, né? Não deixar ter ruptura e ao mesmo tempo não deixar exceder o seu estoque, porque o excesso de estoque vai fazer o seu fluxo de caixa sangrar, né? Então, administrar isso aí realmente é... Nós já trabalhamos com algumas consultorias no passado e quando o cabra analisava a nossa estrutura de estoque, o cara, não, diminui isso aqui, não tem como e tal. Aí teve uma situação que nós tínhamos umas máquinas de lavador de lava-jato, né? Umas máquinas profissionais de lava-jato. Acho que tinha 2 no estoque na época. E o cara olhou e falou, mas não precisa de 2, uma só resolve. Aí veio um cara e comprou uma primeira lavadora e nós ficamos com a outra. Aí fizeram uma campanha dessa lavadora para vender durante o período da consultoria para provar para o consultor que era importante ter 2. E conseguiram vender as 2. Aí passaram para ele, ó, é importante, tá vendo aqui, ó, vendeu. Então, assim, não é fácil fazer uma gestão. Não é fácil. Não é. A gente teve que endereçar o armazém. Quando nós implantamos o Proteus na empresa, a gente criou um WMS nosso. Nós não implantamos o WMS nativo porque nenhum deles tinha sinergia com a nossa ferramenta. Nós criamos um WMS nosso, é caseira a solução, e nós endereçamos todo o nosso estoque. A gente tem algumas dificuldades de reposição, de varejo e de picking. Ainda tem dificuldades que não está 100% redondo. Mas nós estamos trabalhando hoje muito com BI, fazendo IA, analisando os arquivos de estoque, para poder gerar as demandas mais inteligentemente, mais ágeis, né? E poder trabalhar mais rápido a reposição. Mas a gente tem uma estrutura de armazenamento hoje, onde um profissional que está sendo contratado para ser um separador de mercadoria, no primeiro dia de expediente, ele tem que aprender a separar um pedido para no dia seguinte não ter mais ninguém pegando ele na mão. Ele tem que conhecer a estrutura de armazém da empresa para poder pegar um pedido, saber ler endereço e saber buscar o endereço. Não precisa conhecer produto. No primeiro dia de serviço, ele tem que saber separar pedido sozinho. Bom, se a gente estava falando de gestão, hoje as empresas, 80% das empresas, eles fecham com menos de 5 anos, né? Existe um estudo que fala sobre isso. E é falta de gestão mesmo, né? É falta de entender. Olha, 60% dessa turma não sabe lucro líquido, Joey. Então, as pessoas, elas montam um CNPJ e elas não procuram se capacitar minimamente para poder chegar e fazer o negócio prosperar, né? Então, assim, em cima disso, né, eu perguntei aqui sobre uma realidade hoje, que é o e-commerce, que é o digital, que está muito forte.
Eu vejo o mercado hoje sofrer muito, o comércio local sofre muito porque não entendeu que precisa estar também no digital. Hoje, lojas do shopping, você vê aí sem ninguém frequentando. Às vezes você vai ver alguma loja na cidade fechando também, porque não conseguiu entender. E aí eu queria te perguntar também sobre isso. Como que você enxerga o comércio de Imperatriz? Quando eu falo comércio, eu estou falando assim, você entrar no calçadão, você entra na Getúlio Vargas, na Dorival, qual que é o sentimento que você tem assim? Você acha que tem que fazer muita coisa para melhorar? Você acha, qual que é a sua opinião aí? Quando você vê um grupo Nosso Lar inaugurando uma loja de, sei lá, uns 80 milhões de reais de prédio mais estoque, você entende que o loja física nunca vai morrer. Sim. Quando você vê aquela multidão de gente na semana de inauguração da loja na porta, indo buscar um produto presencial, passando às vezes horas no sol quente, você entende que aquele consumidor ali não vai ficar no ar-condicionado na casa dele comprando no e-commerce esperando a Amazon entregar na porta dele. Sim. Então a loja física nunca vai deixar de existir. Você tem que inovar. Sim. Você tem que ter facilidades para o cliente estacionar. Olha as farmácias. Todas elas tiveram que botar estacionamento. Sim. Olha as grandes lojas de home center. Todas elas colocaram uma entrega mais rápida, uma consultoria de arquitetura, uma lanchonete, um restaurante, para o cliente ficar ali mais ambientado presencialmente dentro da loja. E é isso que as pessoas procuram fazer. Tem um modelo americano que eu admiro muito e eu aconselho qualquer empresário que tenha loja de varejo a visitar nos Estados Unidos, chama Bass Pro Shop. É uma loja que são mais de 80 lojas nos Estados Unidos, muito forte na Flórida. É uma loja que não tem uma janela de vidro, não tem uma porta de vidro. É uma loja que ela é toda iluminada artificialmente, para você não ter o sentimento do dia e da noite. Você entra na loja, você não sabe se está de dia, se está de noite, se você passou ali 40 minutos ou se você já está ali há 4 horas. Você compra uma roupa, um boné, um chapéu, um barco, um jipe, uma vara de pescar, uma arma, uma munição. Enfim, são vários itens que todo homem gosta, mulheres também algumas gostam, e que você se sente ali em casa. Então é uma loja que, se fosse entrar 100% para o e-commerce, como é que você ia escolher a tua vara de pesca? Como é que você ia escolher o teu colete de salva-vidas para você andar de jet ski? Como é que você ia escolher um boné, uma roupa? Não tem a mesma pegada. Verdade. Não tem. Então esse modelo americano eu admiro muito, né? Eu acho que é um modelo que dá certo e as empresas brasileiras estão mudando para isso. Sim. As que ficam ali esperando o cliente no balcão, no mesmo balcão velho, com a tinta desbotada, com a pintura mal feita, com a fachada com a lona rasgada, com a iluminação precária, um produto que está ali sem mudar o mostruário. Essa loja realmente o cliente vai passar na porta e vai olhar com desdém e não vai comprar. Mas aquela loja que está reformadinha, bonitinha, funcionário com a farda, com uma boa conversa, um bom atendimento, um sorriso no olhar, realmente com ânsia de querer vender e fazer negócio, esse cara vai prosperar, ele vai alugar a loja do vizinho, ele vai expandir o showroom dele, ele vai criar uma filial no outro bairro, e o comércio é isso. Verdade. E a gente faz questão que esses empresários façam isso mesmo, porque a compra, que o dinheiro fique Imperatriz, ela é muito importante. Sim. Quando um cliente chega na minha loja e fala, na internet esse compressor tá tanto. Aí eu falo, veja bem, olha o tanto de funcionários que nós temos na nossa empresa. Sim. Nós temos 32 anos que arrecadamos tributos aqui em Imperatriz. A rua que fez você chegar aqui tem dinheiro nosso lá no asfalto, na drenagem, no esgoto, na iluminação pública. Então, se você compra na internet, você não sabe nem para onde vai o dinheiro. Primeiro, gera dúvida se vai chegar o produto. Chegando, você gera dúvida se vai chegar original ou é um pirata. Sim. Se der um problema, você vai ter a garantia ou pós-venda de quem? E terceiro, o dinheiro que não vai oxigenar a economia onde você mora, Aí onde você vende. quer o bem. Aí vende. Mas é isso mesmo. Eu provoquei essa pergunta exatamente para poder despertar mesmo que a gente não pode ficar na zona de conforto. As coisas mudam e a gente precisa mudar junto. A gente precisa, você falou aí também uma coisa sensacional, a forma como que vocês fazem para provocar a venda. Conversando com o Carlos, na conversa que a gente estava tendo, aí o Carlos falou do negócio dele que é tintas. Aí tá bom, ele atende eu que sou o consumidor final. Eu vou lá e tô precisando comprar uma tinta e tal. Mas o principal cliente dele não sou eu. O principal cliente dele é o pintor. Então o que ele fez? Ele fez um network, uma conexão com o pintor. Então ele faz ação com o pintor,
Ele faz café da manhã com o pintor, porque é o pintor que indica a loja Sim, dele. claro. Então, mas o que que ele está fazendo? Ele está provocando a venda. Ele entendeu um negócio ali à parte. E eu acho que todo mundo devia pegar, assim como vocês, assim como o Carlos, pegar esses bons exemplos para poder prospectar, para poder divulgar, seja através da rede social, seja através o mercado, o supermercado, esse segmento alimentício, ele ainda tem um artifício que é da nossa época de criança, que é um carro de som. Carro de som ainda funciona. O nosso lar colocou o carro de som. O nosso lá colocou. Que vai falar com a vizinhança ali. Então, assim, tem algumas coisas que ainda funcionam, mas tem muitas coisas que precisa trazer para a realidade. Eu aposto muito onde vocês já estão apostando, que é no digital, que é na tecnologia, que é na inovação. Eu acho que isso tudo vai contribuir mesmo. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que a gente acredita muito, investe muito, é nas plataformas de omnichannel. Que o consumidor hoje, ele está no Instagram, ele vê uma publicação de alguma ferramenta, ele vai chamar a gente pelo Instagram. Ele já tem o contato da loja, ou clica num QR Code de um outdoor, do caminhão nosso que tem nossa publicidade, enfim, qualquer lugar que ele chega pelo WhatsApp, ele vai cair na mesma plataforma do Instagram. Se ele entrar pelo Facebook, vai cair também na mesma plataforma. Se ele entrar pelo Google Business, vai entrar também na mesma plataforma. De modo que a gente conseguiu concentrar todo o input de texto e voz de canais digitais num único canal. Robotizamos as primeiras perguntas para direcionar para os departamentos. Porque às vezes o cara quer mandar o currículo, às vezes o cara quer fazer uma reclamação, fazer uma sugestão, o cara quer falar na recepção, o cara não quer comprar, é outras coisas. Mas se ele quiser comprar ou alugar, que nós também temos uma locadora, depois eu queria falar um pouco dela, ele cai nessa plataforma e a plataforma direciona para os vendedores que estão previamente configurados para receber esse atendimento, reservado horário de almoço, reservado horário de férias ou folga, reservado conhecimento técnico de algum produto que o cliente clica lá no robô e que não vai cair para aquele cara que não está habilitado para responder. De modo que você tria o cliente para chegar na hora de fazer o gol, e essas plataformas dão muitos resultados. Porque às vezes o cara que está lá no WhatsApp, ele quer uma resposta rápida, ele quer uma foto do produto, ele quer um áudio, ele quer um vídeo. E a gente tem hoje os canais e as ferramentas para fazer isso na hora. E a gente monitora isso tudo no indicador, num dashboard, onde a gente sabe quantos clientes estão conectados naquele momento. E já chegou a ter situações na empresa, de eu acompanhar isso presencialmente, de ter 33 clientes conectados naquele instante na loja. Era como se eu tivesse um balcão extra, com mais 33 clientes sendo atendidos por 33 vendedores. Então, assim, essa ferramenta hoje, eu mesmo uso muito o WhatsApp. Acho que todo mundo usa muito o WhatsApp. E você quer a resposta rápida, você é muito imediatista hoje na coisa. Então, eu daria como dica aqui vocês investirem nessas plataformas de gestão de contatos de texto. Eu não sei se você já viu, tem uma tecnologia também, que são essas câmeras de segurança, que ela vai fazer um reconhecimento do cliente que entra dentro da loja. Quantos clientes... Então, quer dizer, no final do dia, ou seja, no final da semana, você vai saber quantos clientes entrou na loja. E aí você consegue fazer cruzar uma informação com quantas vendas foram feitas. A gente faz isso. Então você tem a taxa de conversão, que isso Quando também eu falei é muito que minha legal. loja circula 450, 550, é porque a gente conta. Sim. A gente tem um contador na área fiscal, que o contador presencial conta o cliente na mão, e tem uma câmera que conta entrada e saída. Entrada e saída. Já tem câmeras hoje que entendem o humor do cliente. Ele identifica o sexo, estima a idade e traz o humor. Sabia disso? Não, essa aí não. Sou um cara mais assim, manda aquele vendedor. Se for Sim. E eu acho legal porque é o seguinte, a preocupação, né? Às vezes você está lá fazendo todo um trabalho de marketing, de mídia, campanhas, promoções e tal, e você vai divulgando aquilo para quê? Para trazer o cliente para dentro da loja. E se sua equipe não está preparada para poder converter, aí você precisa treinar a equipe. Você tem que fazer o contrário. Primeiro preparar o ambiente para depois chamar o cliente para entrar. E essa ferramenta, perfeito. E essa ferramenta, né, que vai mostrar ali, que vai te dar condição de falar a taxa de conversão, é um bom indicador, né? Para você poder... Legal. Você ia comentar aí... Da locadora. Da locadora. Nós montamos a Maxsul em 93 e nos anos 2006... nós atendendo obras de grande porte, hidrelétricas que tiveram na época, ferrovia, ponte, mineração, nós percebemos que tinha muita empresa que vinha para a região fazer um trabalho temporário.
Então, às vezes trazia equipamentos de fora, ou às vezes comprava equipamentos aqui na região para usar durante um período curto e depois acabava revendendo, para não ter que levar de volta para a sede da empresa. Aí nós montamos uma locadora de equipamentos, voltada para esse público temporário. E a estrutura da locadora hoje é muito importante para o grupo. É uma empresa que voltou muito hoje para a linha de trabalho em altura, voltada para a segurança, né? São plataformas elevatórias para fazer trabalho em galpões, em estrutura de fábricas, acima de 15 metros de altura, até 27 metros de altura, empilhadeiras, a linha de compactação de solo para a construção civil, junto com betoneiras, marteletes e outras máquinas voltadas à construção civil, e a linha de máquinas de solda. Nós alugamos esses equipamentos, temos a estrutura de manutenção para fazer o reparo dessas máquinas e atendemos toda a região de atuação que a Maxsul também atua. Chama Maxsul Locações, fica na Luiz Domingos, ali no entroncamento. Que faz parte também desse guarda-chuva ali. E a terceira empresa do grupo é uma empresa de construção. Nós temos uma holding patrimonial, onde nós investimos em imóveis comerciais para locação. Muitos deles voltados para logísticas, galpões logísticos, inclusive em condomínios logísticos. O primeiro condomínio logístico de Imperatriz é do grupo Maxsul. Nós construímos uma estrutura de pátio com guarita 24 horas e vários galpões onde várias empresas funcionam no mesmo ambiente. Como que está esse mercado? Em outros estados já foi uma época muito boa, assim, mas aqui em Imperatriz, como que é? Qual que é a análise que você faz? Assim, a reforma tributária que vai dizer exatamente como é que vai ficar esse mercado. Quando você olha o cenário de crescimento de investimento de galpões logísticos a nível Brasil, você vê pontos quentes em Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás e Espírito Santo. São estados que realmente baixaram a alíquota de impostos para atrair empresas. Minas Gerais, ali tem uma cidade chamada Extrema, perto da fronteira de São Paulo, inúmeras empresas de logística pularam a divisa em função de incentivos fiscais. Como o Maranhão não tem bons incentivos, obviamente o mercado de galpão não é aquecido. Com a reforma tributária, talvez seja. Então nós continuamos investindo nesse segmento. Na verdade é o que eles... Aí você pode ter ali pode ser só uma troca de nota. Mas aí não precisa de armazenamento, né? Não precisa de armazenamento. A mercadoria às vezes nem desce do caminhão. Aqui tem atacadistas de Minas Gerais, do segmento de construção civil, que tem entreposto aqui só para trocar nota. A mercadoria não desce do caminhão. Ele tem um imóvel alugado aqui que é uma garagem, não tem galpão. E ali você já disponibiliza já uma estrutura de estocagem mesmo. Um dos inquilinos nossos é a Domina Ventiladores, que é uma empresa que é de São Paulo, interior de São Paulo. Começou a vir para a Imperatriz nas feiras, Fecoimp é uma delas. Feira dos Móveis é outra feira que elas vieram expor aqui com frequência. Começaram a fazer bons negócios no Maranhão, de modo que o faturamento deles estava maior no Maranhão do que em São Paulo. E daí motivou eles a montarem uma filial aqui em Imperatriz. Então eles alugaram um galpão nosso e hoje tem uma indústria de ventiladores dentro desse galpão, um ventilador genuinamente imperatrizense. Legal. O bate-papo foi bom. Aqui a gente ficaria pelo menos mais umas 2 horas conversando. Tem muita história. Mas eu vou convidar, já vou deixar um convite aqui para você poder ir no nosso podcast, lá no VAP. Lá a gente vai ter um tempo maior para a gente poder bater um papo. Mas foi muito bom te receber aqui para a gente poder conversar, conhecer um pouco mais sobre a Maxsul, sobre a história de vocês aí. E parabenizar. Obrigado. Parabenizar o Joey e toda a família aí por trazer a Maxsul para cá e trazer, né, uma empresa séria, uma empresa que transmite confiança pela conduta mesmo com que vocês vêm tocando os negócios há tanto tempo. Eu falo o seguinte, que uma empresa de 30 anos, né, ela já é consolidada, ela já tem o respeito, né? Ninguém fica 30 anos no mercado sem ter os seus méritos. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem até hoje, pela geração de emprego, que é importante, e por ter essa visão, né? A visão do negócio, das oportunidades. Obrigado aí por compartilhar conosco. Sucesso aí no podcast, sucesso a todos os expositores e visitantes da Fecoimp, que vem a Fecoimp 2026. É isso aí. Pessoal, nós estamos finalizando aqui esse bate-papo com o Joey. Muito legal conhecer pessoalmente, né, e aprender um pouco mais aqui com a experiência, né, que ele compartilhou aqui conosco. Pessoal, um abraço e a gente continua aqui na Fecoimp 2025. Um abraço.